Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre processo administrativo de trânsito. Dessa vez, você vai se defender? Vai fazer recurso? Solicite a cópia do auto de infração de trânsito. Por quê? Aguenta aí que a gente vai falar mais sobre o tema. Bom pessoal, muitas pessoas às vezes quando vão fazer alguma defesa ou mesmo recurso em razão do cometimento de uma infração de trânsito ou da aplicação de uma penalidade em decorrência do cometimento dessa infração de trânsito, às vezes ficam com dúvida do que é que vai colocar na defesa do recurso. O que é que eu faço? O que é que eu coloco? Qual a argumentação aqui? No nosso canal Sala de Trânsito tem uma playlist completa com alguns vídeos falando sobre essa parte de processo administrativo de trânsito, dando algumas dicas, orientações e algumas explicações que você precisa entender para montar uma defesa, um recurso, ou seja, contestar uma autuação ou aplicação de uma penalidade decorrente dessa infração supostamente cometida. Uma das principais dicas aqui que a gente traz para vocês é em relação ao auto de infração de trânsito. Guardadas as devidas proporções, o auto de infração nada mais é do que a acusação. Então imagine que isso é um processo, e é de fato, só que é um processo administrativo, ele não corre na justiça, no âmbito judiciário. É um processo que vai tramitar dentro do órgão de trânsito, o órgão autuador, ou aquele que tem a competência para julgar ou para aplicar penalidade. Enfim, depende do caso, nos outros vídeos você entende essa diferença. Contra a autuação, cabe defesa, contra a aplicação da penalidade, cabe recurso. Só que é importante que você tenha acesso a esse auto de infração. Por quê? O auto de infração ele não é um mero formulário. Como eu disse, ele é a peça que dá início ao processo administrativo. É a acusação do agente. Ali o agente está formalizando a constatação do cometimento da infração. Ele viu, ele constatou o cometimento da infração, ele vai lavrar aquele auto de infração. Então, eu sempre pergunto às pessoas quando vêm tirar algum tipo de dúvida nesse sentido, ou alunos em sala de aula, como é que você pode contestar algo se você não conhece o teor dessa acusação, desse auto de infração? Daí a importância de você solicitar a cópia do auto de infração. Quando você é abordado pelo agente e o agente te autua, o Manual de Fiscalização, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em suas disposições gerais, o volume 1 em especial, que é a resolução 371/2010 do CONTRAN, ou até mesmo o volume 2, resolução 561/2015 do Conselho Nacional de Trânsito, diz o seguinte, que na abordagem o agente vai lavrar o auto de infração e ele deverá entregar uma via para o condutor. Só que existem infrações em que não tem abordagem, ou às vezes a infração é de responsabilidade do proprietário, enfim. A depender das circunstâncias, pode ser que você não tenha tido acesso de imediato ali ao auto de infração. Então você pode ir até o órgão e solicitar essa cópia do auto de infração. Inclusive a lei estabelece um prazo improrrogável de 15 dias para que o órgão disponibilize para você a cópia desse auto de infração. Ali você pode fazer uma análise de consistência. Primeiro verificando se esse auto de infração foi preenchido corretamente. Ou seja, se os dados do condutor e os dados do veículo estão corretamente preenchidos, os dados referentes à infração estão preenchidos, ou seja, se tem um código da infração, que é o código de enquadramento, e principalmente, eu chamo sempre a atenção para isso aí, o campo de observações do auto de infração, se o agente colocou as informações necessárias ali para dar validade, para dar uma concretude ao ato administrativo que está sendo produzido ali. Então, quais são os tipos normativos ali, ou seja, as normas que você deve observar? Em especial, Portaria 59 de 2007 do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que trata dessa questão de preenchimento de auto de infração, e também as fichas de enquadramento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que eu mencionei as normas anteriormente. Então você vai dar uma olhada nessas normas aí, nessas fichas de enquadramento, tá certo? E observa lá, imagina que você cometeu uma infração de cinto de segurança, então dá uma olhada na ficha de enquadramento do artigo 67, que é a infração por cinto de segurança, vê se aquelas informações ali foram preenchidas corretamente por parte do agente de trânsito. Detalhe, pessoal, aqui a gente não está fazendo apologia ao cometimento da infração, não. Aquele que cometeu a infração, ele tem que ser punido, afinal de contas você praticou um ato contrário à lei, que pode colocar em risco ali a segurança no trânsito. Mas, para ser punido, o órgão de trânsito também tem que ter cumprido a lei. Então você pode observar esses aspectos no auto de infração de trânsito para construir uma boa defesa. Imagina lá, uma infração por desobedecer às ordens emanadas pelo agente da autoridade de trânsito, infração do artigo 95 do CTB, que é de natureza grave. No campo de observações do auto de infração, de acordo com essa ficha de enquadramento, está dizendo lá, o agente deve descrever qual foi a ordem que o condutor desobedeceu. Se ele não colocar nada, bom, como é que é uma infração por desobedecer a ordem e o agente não especificou que ordem é essa? Percebam, há um vício formal aí, o agente deixou de observar a forma
prescrita em lei. E isso torna, no mínimo, questionável a auto-infração e, no entendimento de alguns, como no meu, é nulo o auto de infração, porque o agente deixou de preencher uma informação que é obrigatória. Então, sua defesa, ó, você já caminha por aí. É aí que você começa a argumentar, mostrando que existia uma obrigatoriedade do agente no preenchimento e ele deixou de cumprir. Então, deu margem ali para a defesa e, consequentemente, o auto de infração, pelo menos no meu entendimento, ele deve ser arquivado. Esse é um exemplo, tem vários outros e vai acompanhando aqui no nosso canal, que nessa playlist sobre processo administrativo tem algumas dicas aí e comentários e explicações sobre o tema. Beleza, pessoal? Concorda com algo, discorda de algo? Ó. Tem alguma dúvida? Fica à vontade, ó. Deixa aí nos comentários, que a ideia aqui é que a gente possa aprender todo mundo junto. Beleza? Grande abraço e até a próxima.